observando nossa respiração para entrar em sintonia com o tema, pela paz mundial. Respiração suave e profunda. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento. Que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento. Que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir-vos. Irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Das coisas. Também inclui. Paz a todos vocês. Então, nosso tema hoje, no nosso estudo do Autocultura, à luz do ocultismo pelo Dr. Taimini, é o capítulo 19, que se intitula Os estágios do conhecimento, da sabedoria e da realização. Alguns têm dificuldade de distinguir as palavras conhecimento e sabedoria. Mas, pelo menos no âmbito deste livro, se tenta usá-las mais de acordo com a sua raiz, com a sua origem etimológica. O latim sapere, onde vem a palavra sapiência, origem da palavra sabedoria em português. Saber é um verbo que tem dupla conotação de saber e sabor. E, portanto, está a significar um tipo de saber que depende da experiência direta. Depende de sentir o gosto. Certa vez, dando palestra nos Estados Unidos, me perguntou uma senhora sobre qual era o gosto do guaraná. Eu não quis ser rude, então dei uma resposta, suponho, à altura da pergunta. Se a senhora misturar, talvez, algumas porções de maçã com pera, o gosto fique parecido. É. Eu não sei se eu fui muito feliz, mas com certeza ela deve estar misturando até hoje maçã com pera para ver se ela encontra o gosto do guaraná. Como que nós vamos ensinar ou discutir sobre o gosto de alguma coisa que não foi experimentado? Nós podemos conjecturar, isso é outra coisa, mas a pergunta que ela me fez não era respondível. Salvo por analogia ou comparação. Da mesma forma, a sabedoria, também conhecida em grego como Sofia, palavra grega, aliás, também tem dupla conotação de saber, ou de sabedoria, e também de habilidade. Curioso é que em nenhum dos dois elementos ou conotações se pode ensinar, que ambas dependem da experiência direta. Então,
nós separamos nesse capítulo em particular, mas no livro inteiro, de modo geral, a ideia de que o conhecimento é informativo e a sabedoria vem de uma vivência, de uma experiência direta. Será que isso faz sentido para todos? Merece algum esclarecimento? Conhecimento vem dos livros, coisazinha, também da internet hoje em dia. Mas, a verdade seja dita, a sabedoria não se pode comprar na farmácia, nem nos livros, porque ela precisa de um elemento vivencial. Então, ele lembra, já estudamos a constituição total da mônada, que é o que nós, em geral, chamamos de espírito. Depois ele diz que a individualidade, ou Jivatma, se expressa através de 3 princípios conhecidos como Atma Buddhimanas, geralmente correspondidos à vontade, a amor e sabedoria. Por exemplo, no último parágrafo de Aos Pés do Mestre do Krishnamurti, que é um livro que eu sempre recomendo, por fazer uma excelente síntese das condições necessárias para a expansão ou iniciação espiritual. E ele diz que estes encontram expressão predominantemente nos planos denominados, respectivamente, átmico, búdico e mental superior. É o desenvolvimento desses 3 princípios através dos veículos correspondentes que constitui a evolução humana. Sob certo ponto de vista, se admite que a mônada já está fora do tempo e é perfeita, então ela não evolui. O espírito, por ser atemporal, a ideia de evolução sugere transformação, certo? Então, ela, na verdade, a evolução espiritual é um contrassenso. O que evolui é a alma, ou seja, a Atma Buddhimana. Ele diz que realmente constitui a evolução humana e que, na verdade, concerne ao aspirante. A evolução dos 3 veículos da personalidade apenas serve à evolução mais elevada. Isso quer dizer que há uma certa correspondência do corpo físico com a vontade, do corpo emocional com o amor e do corpo mental inferior com o corpo mental superior. Só que os desenvolvimentos insuficientes do desejo, da paixão e da astúcia não são exatamente a mesma coisa que a vontade, o amor e a sabedoria. Certo? Pelo menos nessa tarefa de autodescobrimento, estamos ocupados principalmente com os 3 veículos e princípios superiores, ainda que naturalmente não possamos ignorar os veículos inferiores. Na verdade, ele já tratou todo esse assunto ao longo do livro, e se alguém quiser revisar essas correspondências de forma talvez mais sumária, encontrarão um diagrama que ele prepara com esse intuito à página 157. Ali ele mostra as correspondências entre os níveis superiores a diátmico e físico, anupadaka, búdico e astral, e átmico inferior, ou melhor, superior, mental superior e mental inferior. Certo? E no diagrama nós temos um espelho refletindo o mental inferior no superior, o astral no búdico e o átmico no físico. Às vezes corresponde isso a Menorá, da tradição judaica,
sendo que o elemento do espelho seria o ramo central, e os 3 da direita correspondem aos 3 da esquerda. Isso também se faz no altar cristão, que tem a cruz no centro, 3 velas de cada lado. Então, esse simbolismo é muito antigo. É o simbolismo do setenário. Existem várias tabelas de correspondência desse tipo em A Doutrina Secreta, principalmente no volume 6º, as tabelas de correspondência setenária. Ele prossegue dizendo: um ponto importante que devemos notar sobre os 3 veículos e princípios superiores é que o seu desenvolvimento e a evolução dos veículos correspondentes processam-se geralmente de baixo para cima, isto é, na ordem mente superior, Buddhi e Atma. Devemos começar com o estudo de concepções teóricas em relação à natureza da realidade e suas manifestações, bem como os métodos adotados no descobrimento dessa realidade em nosso interior. Então, vocês vão ver que também o yoga preliminar, ou Kriya Yoga, tem uma disciplina tríplice. E muitos entendem que se deve começar por Svadhyaya, que é o estudo, ou que leva ao autoestudo a partir da teoria. Embora Patanjali ponha Tapas, Svadhyaya e Ishvara Pranidhana. Então, Svadhyaya ele põe no segundo. Nós voltaremos aí, não necessariamente nessa ordem. Ele diz o esforço para atingir e compreender essas concepções filosóficas concernente às realidades ocultas da vida ativará e desenvolverá a nossa mente superior. Essa é a intenção de toda a teoria da doutrina secreta, despertar a mente abstrata, ou mente superior, certo? Ele está aqui dizendo que as concepções teóricas são preferencialmente o início do caminho. No estágio seguinte, devemos tentar traduzir em ação os ideais da vida espiritual, baseadas nessas concepções, e assim transmutar nosso conhecimento intelectual em sabedoria. Como eu disse anteriormente, a diferença está justamente no aspecto vivencial, no aspecto experimental, ou mesmo da experiência direta. Devemos tentar também desenvolver, ao mesmo tempo, a devoção ou o amor e fazê-lo parte integrante do nosso caráter, porque é o método mais poderoso de desenvolvimento da faculdade búdica e da aquisição da verdadeira sabedoria. Então, a sabedoria, por ter esse contato direto, repercute no amor, que também simboliza um contato direto. Na verdade, uma impregnação pela onipresença divina. Existe um elemento mais quente, também no plano astral, que lhe corresponde, do que o mental, que é frio. Então, ele diz que esse é o segundo estágio necessário na tentativa de solução sistemática e eficiente do problema do autodescobrimento, ou seja, do autoconhecimento. Há diversas razões para o desenvolvimento de Buddhi pela devoção e autocultura deve ser adequadamente completada antes de passarmos ao terceiro estágio, em que são removidos um a um os véus da ilusão e os revestimentos que ocultam a realidade, e as verdades da vida superior são verificadas diretamente, culminando no atingimento da autorrealização. Então, o terceiro estágio entra no Raja Yoga, entra no uso da vontade, para desvelar as camadas da mente e do ser.
Mas ele reforça: a primeira dessas razões é que devemos encontrar, desde o início, a luz que pode guiar-nos no caminho de maneira infalível, segura e direta até o fim. Essa luz só pode vir de nosso Budi, ou seja, a luz que é irradiada de Atma. É o farol que existe em nós. A segunda é que devemos tornar-nos autossuficientes e independentes de fontes externas de felicidade, sob pena de começar a fazer uso dos poderes que nós viemos a desenvolver para suprir carências pessoais. E o resultado disso é, geralmente, a queda do discípulo por uma espécie de corrupção do uso desses poderes. E eu acho que, num país como o nosso, a gente não precisa explicar o que é corrupção. Só que, no nível espiritual, as consequências são ainda maiores, porque os poderes têm outras dimensões. Aí nós entramos na própria luta entre o bem e o mal. Somente o amor de Deus ou devoção pode nos dar essa autossuficiência, quando a pessoa é preenchida por dentro e não precisa de estímulo externo. O despojamento da personalidade e a resultante criação de um vácuo interior que tem lugar no voo do solitário para o solitário, uma expressão de Plotino, discípulo de Amônio Sacas e co-criador com seu mestre, do termo teosofia, no século III, em Alexandria. Falava sempre do voo do solitário para o grande solitário. Porque se o uno é uno, nós temos que nos desprender do múltiplo e nós temos que nos tornar solitários, se quisermos alçar na direção desse voo. Então, muito antes aparecem essas técnicas de brahmacharya e outras coisas assim para liberar a pessoa da dependência de estímulos externos. Ele fala disso como despojamento da personalidade. Não por acaso essas técnicas aparecem no item do yoga chamado Yama, que é o deus da morte. E a senhora Blavatsky, em seu clássico livro Ocultismo Prático, enfatiza esse item de que nós temos que sair do cômputo dos vivos se nós quisermos ser iniciados. Ou seja, uma linguagem, no mínimo, interessante, que quer dizer que a pessoa morreu para os atrativos do mundo. Muitos aspirantes retrocedem e, mais uma vez, empenham-se nas buscas da vida mundana por falta de recursos interiores de apoio nos estágios intermediários. Então, alguns desistem da senda, outros caem depois de já ter dado alguns passos. Não estamos dizendo que esse processo seja fácil, porque até certo ponto ele é antinatural, porque ele é um aceleramento do processo natural. Certo? Então, a senda propriamente dita, ela é um aceleramento. As pessoas que seguem o caminho normal correm menos perigo nesse sentido. Então, por isso é chamado de ciência oculta, o ocultismo. E aqui nós estamos lendo um livro sobre autocultura à luz do ocultismo, certo? Então, visivelmente, existe essa intenção do aceleramento. Não sei se isso está claro para todos, mas se vieram lendo o livro até agora, eu suponho que não deveria ser agora que iriam se surpreender. Esse é o ponto de vista que nós colocamos também em nosso livro Tradição Sabedoria, citando o reverendo Geoffrey Hodgson, que atingiu alguns graus nesses poderes, inclusive, e dizia para nós
a respeito da senda o seguinte, em síntese. Desde que o homem é um ser autoconsciente, é isso que o diferencia dos animais. Os animais têm até alguma consciência, mas, em geral, grupal. Eles não têm autoconsciência. E se eles desenvolverem muito essa autoconsciência, elas vão se tornar humanos, certo? Mas aí eles vão começar a se afastar dos instintos, porque eles começam a dominar mecanismos da mente. No momento que uma pessoa se torna autoconsciente, ela pode fazer escolhas com seus impulsos. Enquanto ela não é autoconsciente, ela apenas segue cegamente os impulsos da natureza. Não sei se fica clara ou evidente essa diferença. Retorno à frase do reverendo Geoffrey Hodgson. Desde que o homem é um ser autoconsciente, ele possui o poder de submeter-se a um processo de estimulação para o amadurecimento espiritual, para uma autoaceleração. Então, o elemento de aceleração está aí. A ideia de um voo do solitário para o solitário vai aparecer. Ele pode apressar a realização de sua meta através da aplicação deliberada, numa forma intensificada, dos princípios que governam o crescimento normal. Isso é uma maneira sugestiva de dizer que esse crescimento é anormal. Ele está fora da curva de Gauss. É um processo de estimulação como se pode fazer com o crescimento acelerado por hormônios, por isso, por aquilo, conhecendo certas leis da natureza, mas aí começa a ter risco, certo? Está assim, interferindo no processo da natureza. E é isso que se chama ocultismo. Por isso eu vou insistir. Muitos aspirantes retrocedem e, mais uma vez, empenham-se nas buscas da vida mundana por falta de recursos interiores de apoio nos estágios intermediários. A terceira razão é que somente a sabedoria pode dar a alguém todas as qualidades necessárias para trilhar o caminho com segurança e firmeza, isto é, a perspectiva exata, a maturidade de julgamento e visão e a libertação das tendências que arrastam uma pessoa, às vezes, lhe arruinam a vida quando está entrando nos novos reinos de experiência do conhecimento e do poder. Então, esse poder oculto, se a pessoa não tiver amadurecido, isso tem a ver com a questão do amor e da devoção. E aí vocês estão entendendo por que Ishvara Pranidhana, que é a devoção, vem junto com o conhecimento, que é Svadhyaya, e mais a força de vontade desenvolvida em tapas. É importante no yoga preliminar que essas três pernas estruturem o tripé. E se faltar uma delas, já temos risco. E se ficarmos só por uma, a queda é quase inevitável. E, por temperamento, nós temos mais facilidade com uma das três. Isso é o que se estuda na doutrina dos 7 raios. Certo? Então, quem tiver interesse em ler os 7 raios de Ernest Wood, ou os 7 temperamentos humanos, eu acho que é até do próprio Geoffrey Hodgson, essas ideias ali aparecem, ok? Por temperamento, uns têm mais facilidade com a mente, outros com a emoção e outros com a vontade, que geralmente é mais física. Mas, se não houver, eu volto a dizer, um certo equilíbrio entre os três, nós vamos ter aquelas figuras, como o Chico Anísio sempre falava dos jogadores de futebol, tinha até um personagem lá, que era sempre o mesmo discurso. Não, abaixar a cabeça, levantar a cabeça e partir para outra, a gente perdeu, mas a gente vai de novo.
Então, entrevista de jogador de futebol geralmente não tem muita filosofia. Pode ser que nem aquele outro, que não vou entrar em detalhes aqui, explicou o drible, que fez que foi, mas não foi, fiz que fui, mas não fui, acabei fundo. Então, aí ele descreveu o drible que ele deu, né? E, enfim, agradeceu a Antártica pelas braminhas que tinha mandado para ele. Essas coisas acontecem quase todos os dias. Eu acho que o patrocinador ficou horrorizado, mas, enfim, não estamos aqui fazendo propaganda de cerveja também. Mas esse é o caminho do mundo. Aí desenvolve só a musculatura e a carreira também já acaba aos 35, 40, ou vira técnico. Aqui no Brasil vira também deputado, às vezes senador. E aí vocês imaginem as lideranças que nós temos para conduzir o país em sabedoria, como ensinava Platão, que os mais sábios deviam governar. Daí resulta uma série de problemas de concepção de vida, mas se só se desenvolver o lado físico, com certeza vai faltar alguma coisa importante. Outros desenvolvem só o aspecto mental. Aí nós vamos ter outro tipo de problema, às vezes o físico não acompanha. E a mente pode ficar fria. Então, nós poderíamos citar, tragicamente, que os próprios criadores da bomba atômica eram, com certeza, pessoas extremamente inteligentes e mentais. Mas agora estão desenvolvendo técnicas aí de... Está em teste, né? Drone submarino para produzir tsunami radioativo. Então, são pessoas altamente intelectualizadas, mas que ficaram, eu suponho, totalmente cegas a qualquer sensibilidade humana ou emocional. E haverá aqueles que desenvolvem só o coração e, às vezes, caem também no fanatismo, que é outro problema que a gente vai ver, em nome de Deus, o que já se fez na história da humanidade. E, às vezes, são pessoas consideradas emotivas, mas aí ficam com a mente pequena e, em nome das suas crenças, podem fazer coisas estranhas. Enfim, vocês vão combinando esses três elementos e vão vendo que tudo pode acontecer se houver um desequilíbrio significativo entre os três. O ideal é conseguir o equilíbrio entre os três, certo? Nisso vale o caminho da felicidade. Mesmo que uma pessoa não tenha atingido a iluminação, ela encontra uma felicidade relativa ao estágio que ela alcançou justamente quando ela equilibra essas três pernas do tripé. Suponhamos que uma perna tenha quilômetros de comprimento, mas outra tenha 20 centímetros, não adianta, a altura do tripé vai ficar com 20 centímetros. Então, nós não somos regulados pela maior genialidade ou desenvolvimento que nós temos, e a vida dos gênios, frequentemente na história da humanidade, tem se mostrado trágica. Até o Van Gogh chegou a cortar uma orelha fora, e assim vai. Poderia citar inúmeros exemplos de gênios em alguma área que nem a família conseguia conviver. Geralmente, onde existe um gênio, a família é escrava, porque aquela qualidade do sujeito domina tudo e todo mundo tem que se ajoelhar, aquele dito dom, né? Mas raramente é equilibrado. Não sei se consigo me fazer claro. O Dr. Taimni está, portanto, ensinando aqui que, se faltar alguma dessas três qualidades, a senda pode se desviar ou a locomotiva acelerada sair do trilho e aí, descarrilhando, produzir um acidente grave.
ele prossegue dizendo: a sabedoria é, portanto, um sine qua non e deve ser desenvolvida tão completamente quanto possível no segundo estágio. Então, tudo bem, enquanto está só na teoria, na pior das hipóteses, a pessoa deixa de fazer muitas coisas e fica teorizando. Mas quando entra o elemento da sabedoria, isso muda. Pode ser mencionado aqui que a verdadeira sabedoria em grau suficiente não somente é necessária, mas sua posse significa um estágio bem avançado na solução do problema do autodescobrimento. Então, se a pessoa, mesmo que não tenha tido desenvolvido os poderes que o yoga proporciona, conquistou uma sabedoria, uma retidão de vida, como o Buda ensina, reta compreensão, reto pensamento, reta palavra e reta ação, reto meio de vida, são pessoas que já não geram mau karma. Elas estão, portanto, se libertando, nem que seja pelo karma yoga, ao resgatar naturalmente o que já lhes compete pelo karma maduro, sem gerar novos karmas. E a sabedoria leva a desenvolver Nishkama Karma, ou ação sem desejo de recompensa. É a essência da Bhagavad Gita. O cumprimento do Dharma ou do dever sem busca de recompensa. Isso vai desprendendo a alma dos laços kármicos e desejos que, eventualmente, ela ainda é suscetível. E ele acrescenta: primeiro, porque requer um esforço bem prolongado do intenso para atingi-lo. E segundo, e isto é talvez tudo quanto possa o aspirante pretender atingir em uma vida. E segundo, porque os frutos da sabedoria não são desprezíveis. Aí vai dizer que uma certa felicidade já começa a despertar na pessoa, ao invés de passar uma vida como barata tonta, em busca sei lá do quê, para acabar completamente. Nos dias de hoje ainda cai nas drogas, na bebida, e se não chega aos 50. Tem vários ídolos da juventude que estão nessa. Então, o triste é ver os jovens tomando esses por ídolos. Cadê a ideia de tomar os santos e os sábios por ídolos, né? Enfim, deixo aí o critério para se investigar. Pessoas que conquistaram a felicidade, não pessoas que morreram de overdose, aí, sei lá, se afogando com cocaína na própria cercado lá no banheiro, aí, sei lá, no tubo, uma banheira com talvez aí torneiras de ouro, cercados de Grammys e Oscars, mas seres humanos emocionalmente frágeis. Poderia citar vários exemplos, a começar pelo Elvis Presley, pela Marilyn Monroe, Amy Winehouse, Whitney Houston, Michael Jackson. A lista é grande. Pessoas que conquistaram tudo o que o mundo pode oferecer. Fama, dinheiro. Poderiam, assim, teoricamente, conquistar vários relacionamentos. Em geral, casaram várias vezes, não deu certo. Aquela coisa de sempre, os filhos ficaram rolando, brigando pela herança. Então, são vidas que atingem o máximo que a matéria pode oferecer, mas também expressam um vazio, um poço sem fundo, um desejo desgovernado. É o que eu chamo de barata tonta. Um borboletismo existencial. Como um amigo uma vez me disse que a vida é um grande banquete que não se tem tempo de experimentar todos os pratos.
Aí a pessoa, o sonho dela é virar uma borboleta, ficar fazendo experiência em todas as flores. Isso é o contrário do yoga, que busca, né, encontrar o seu próprio eixo e a luz dentro de si. Então, ele desenvolve essa ideia com profundidade. Ninguém pode compreender a paz que ultrapassa o entendimento, a compreensão que pode penetrar as ilusões da vida, o conhecimento infalível que começa a fluir do interior de nossa mente, a carinhosa simpatia com toda a vida, o delicado sentimento de perceber nossa unidade com todos os seres humanos. A fonte de alegria inexplicavelmente vibra em nosso interior, a segurança que sentimos quando percebemos que nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser, sem a citação bíblica de São Paulo, em Atos dos Apóstolos. A certeza que nos advém quando nos tornamos conscientes, embora vagamente, do que ele, aqui o ele é maiúsculo, né? Delicada e poderosamente ordena todas as coisas. Isso também é o livro da sabedoria de Salomão. A harmonia interior que vivemos com os outros, mesmo quando exteriormente lhes fazemos oposição, ninguém pode entender tudo isso até que a experiência da iluminação da mente pela luz de Budi, até ter a experiência. Então, é um aspecto experimental. É uma compreensão que vai dando um novo significado até aos sofrimentos da vida. Certo? Então, quando, porém, esse segundo estágio realmente atinge essa expressão espiritual, ele diz: passemos agora à consideração do próximo e último estágio, em que a sabedoria é transmutada em autorrealização. Quando, então, não somente sentimos a realidade através da faculdade de Budi, mas a conhecemos, e está grifado ali, em negrito, diretamente através de nosso Atma, fundindo nossa consciência com ela e, assim, nos tornando um com ela. A realização pode ser definida como conhecimento por vir a ser, por tornar-se, por transmutar-se. Ele diz que essa é a técnica da verdadeiro yoga, chamado Raja Yoga, yoga real, como delineada nos Yoga Sutras de Patanjali. Vocês vão ver que o próprio Patanjali percebe a dificuldade de uma pessoa praticar yoga. Mesmo o yama já é muito exigente e seria o primeiro passo. Por isso, ele destaca uma parte de niyama, ou das observâncias, que é justamente a sua parte final, e dá o nome de Kriya Yoga, como uma técnica preliminar. E aí se busca esse equilíbrio tríplice, porque essa técnica preliminar tem essas três partes. Tapas, Svadhyaya, Ishvara, Pranidhana constituem o yoga preliminar, o Kriya Yoga. Ele acrescenta: vemos assim como os três princípios do homem são desdobrados, um após outro, em três estágios: o intelecto no primeiro, o amor no segundo e a vontade espiritual no terceiro. O amor, adicionado ao intelecto, desenvolve a sabedoria. A vontade espiritual, guiada pela sabedoria, leva à autorrealização. Vocês veem que o parágrafo final de Aos Pés do Mestre fala disso como os três aspectos da divindade, ou logo.
quem sabe mereça aqui um instante da nossa reflexão. A sabedoria que te torna capaz de auxiliar, a vontade que dirige a sabedoria, o amor que inspira a vontade, estas são as tuas qualificações. Vontade, sabedoria e amor são os 3 aspectos do Logos. E tu, que desejas alistar-te para servi-lo, deves expressar esses aspectos no mundo. Então, aqui nós temos a cereja em cima do chantilly, o último parágrafo, o resumão. Moral da história de Aos Pés do Mestre. É a última instrução. Certo? Nós temos que expressar a divindade que está em nós. Ou seja, nós somos deuses em treinamento. Como dizia Jesus, sois deuses. Em João 10:34. Então, o negócio é trazer essa potencialidade divina ao ato, produzir uma autorrealização dessa faculdade interior. E aí ele faz um quadro na página 201. Como vocês podem ver, que o produto do desenvolvimento do corpo causal é o conhecimento superior, do veículo búdico é a sabedoria e do veículo átmico é a autorrealização. O método de desenvolvimento do intelecto, ou corpo causal, é o estudo, profunda reflexão e meditação. De Budi é a construção do caráter ou do amor. E de Atma é o Raja Yoga. Se a pessoa quiser queimar etapas, eu não digo que ela não possa iniciar os procedimentos fazendo suas primeiras experiências em cada área. Mas se ela realmente quiser queimar etapas, a coisa pode se complicar. Por isso, logo depois da parte intelectual, vem o capítulo 20, que se chama A Natureza da Devoção. Aí ele vai estudar, suponho vocês conheçam também, o Bhakti Sutra de Narada, ou o livro que ele escreveu comentando o Bhakti Sutra de Narada, que é Autorrealização pelo Amor. Então, se a pessoa gosta mais da devoção a algum mestre, ou de alguma igreja, ou de rituais, sejam budistas, tibetanos, ou cristãos, ou hinduístas, aí a lista é livre, mas tem que sair da mera teoria e ingressar, talvez, no mantra yoga, no ritualismo, para despertar também o aspecto emocional. Essa é a sugestão que ele dá, essa é a sugestão do Bhakti Sutra de Narada. É também a sugestão dada por Sri Krishna na Bhagavad Gita. Então, existe uma progressão natural que sai da teoria, passa pelo amor e devoção para chegar na vontade pura, que é Raja Yoga. O risco de não desenvolver nessa ordem é se desorientar quando chega na prática do yoga, vê uma luzinha, já acha que se iluminou, não tem perspectiva intelectual das dificuldades do caminho, do número de encarnações, começa a achar que já é guru, aí sobe a cabeça, e aí a gente, volta e meia, tem uns gurus que despencam do pedestal que criaram para si mesmos, e aí sai no jornal ou nas revistas, do grande guru não sei aonde que arranjou. Aí pegam sempre ele em flagra com alguma coisa, não cabe aqui entrar em detalhe, são geralmente sórdidos. Aí se vê que de guru tinha muito pouco. E pior quando desenvolve poderes e vai para a magia negra. Eu nem vou entrar nessa possibilidade, mas ela existe, uma vez que
Até na Bíblia é dito pelo adversário a Cristo, tudo isso te darei se prostrado me adorares, apontando o mundo. Né? Conta a história que estava no monte mais alto da Terra. Olha, no Everest, se vocês conseguirem subir, mesmo de avião, em geral, só tem nuvem. Não se enxerga, às vezes, nem a montanha. O pessoal paga aí uma baba para subir lá em cima e na hora do vamos ver, na hora de chover falta água, hoje não deu, né? Só tem as brumas de Avalon lá em cima. Bom, se é para isso, o Fogo de Londres podem pegar o Fogo de Porto Alegre também, que é a mesma coisa, certo? Pega uma serração lá em Gramado para vocês verem como é que é. Não se enxerga um palmo na frente do nariz. Não precisa subir o Everest para ver isso, certo? Não era uma subida física, porque mesmo do alto do Everest, que é o monte mais alto da Terra, não se podem ver todos os povos da Terra, não se vê, às vezes, nem a montanha. Quem interpreta essa passagem com olhos físicos não entendeu que a subida é astral. Para chegar ao ponto mais alto, está além do físico. Todas as alegorias de montanha simbolizam um estado de consciência que se desprende da Terra, uma visão superior. A visão do vale é a do homem comum, e a visão, é claro, do precipício, dos abismos, é a visão das trevas. Então, todas as grandes iniciações é a transfiguração no monte, é o Monte das Oliveiras, é o Monte do Gólgota, né? Que quer dizer crânio, de novo, quer dizer que a pessoa está entrando. O único aprisionamento que nós temos é dentro do crânio, né? É aí que o Cristo está crucificado, preso em 7 orifícios, que representam um sentido. E para remover a pedra que bloqueia a saída, Sasgarapadma, aí tem um esforço a mais a fazer, abrir o chakra. Eu não vou entrar em questões de anatomia oculta e de simbolismo do homem deitado e todas essas coisas que aparecem nas escolas de mistério, mas essas diversas alusões às montanhas e suas transcendências não se referem a lugares físicos, ainda que, é claro, existam muitas empresas de turismo que vão lá levar vocês ao Monte das Oliveiras, aí lá tem o caminho, aqui já tem a árvore onde ele subiu, ali tem não sei o quê, aí deve ter Copertone para explicar que o rosto dele ficou como o sol radiante, deve ter o Omo, Ariel, para lavar a roupa dele, que ficou branca e pura. Né? Então, e lá no topo, que ele falou com Moisés e Elias, deve ter uma cabine telefônica. Então, aí cada um vai interpretando segundo a sua capacidade, mas evidentemente que ele não estava falando com os mortos do alto da montanha com celular. Na época não tinha. Tá bom? Então, ou nós tomamos isso como uma alegoria, ou a história fica meio esquisita. Aí ele foi crucificado, aí todo mundo quer um pedaço da cruz. Na época da Idade Média, juntaram tantos pedaços da cruz que os supostamente cruzados traziam de Jerusalém, que o comentário geral é que com tantos cacos de madeira se poderia criar não sei quantas arcas de Noé, porque era madeira que não acabava mais. Então, as pessoas que querem pedaços, relíquias, e estão preocupadas com o aspecto físico dessas histórias, não entenderam o aspecto místico, que é uma viagem interior. E essa viagem está representando um processo que começa na mente, mas vai entrando em camadas mais profundas. No Cristo interno, queiram chamar corpo búdico ou corpo crístico, para mim dá no mesmo. Se um prefere o nome oriental, o outro o nome mais ocidental, mas entrou na devoção.
entrou no amor. Se não conseguir fazer essa passagem, vai ficar na frieza da mente e acabou. Agora, não estamos dizendo que não tem a sua importância, porque a devoção pura, mesclada com partes subdesenvolvidas da mente, pode gerar fanatismo. Aí nós temos outros problemas. Aí surge intolerância. O pessoal chega a dizer que quanto mais reza, mais assombração lhe aparece. Começam a haver as trevas por toda parte, desenvolver todo tipo de superstições. Então, aos pés do mestre, começa com o discernimento para libertar a pessoa da superstição. E o amor é a quarta qualidade. A minha filha, com razão, perguntou, papai, se o amor é a mais importante, por que vai por último? Porque amar todos amam. Tem até o filme aí, os brutos também amam. Mas daquele jeito, né? Depois sai no jornal, matou por amor. Isso é lá, amor. Quer dizer, se não houver uma purificação com discernimento e desapego e boa conduta, o verdadeiro amor crístico não floresce, ou búdico. Então, tem toda uma escadinha para subir. Alguém, por temperamento, pode ter mais facilidade de começar pelo amor, pela devoção. Porém, se não se resguardar do desenvolvimento da mente e da vontade, ou pode, num dado momento, cair no fanatismo, ou, quando se desilude com o amor humano, pode cair nas drogas, na depressão. Enfim, falta aquela autossuficiência interior de um verdadeiro desenvolvimento espiritual. Começa a confundir o amor espiritual com o amor carnal, e os resultados não são exatamente os mesmos. É verdade que por trás de um existe uma certa correspondência com o outro, mas um é paixão e o outro é amor espiritual, não é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque os veículos anteriores e inferiores não foram anteriormente preparados. Então, por isso, esse livro, que se chama Autocultura, ele começa com o corpo físico, astral, mental, búdico e átomo. Agora ele mostra que começa com a teoria, vai para a devoção e depois vai para o Raja Yoga, que é a prática espiritual mais disciplinada. Porém, ela no início pode parecer muito seca. O despojamento da personalidade. Já as primeiras regras são não isso, não aquilo, não sei o quê. É o yama. Vira monge. Então, para evitar isso, Patanjali cria o yoga preliminar, certo? O comentário de Taimini sobre o yoga preliminar eu vou fazer aqui brevemente, mas agora do livro dele, A Ciência do Yoga, que, por sinal, nos capítulos vindouros, depois do 20 e do 21, ele começa uma introdução à ciência do yoga, certo? Esse é o Sutra 2.21. Não é pouca coisa o yoga preliminar. Desculpe, 2.21 não, 2.1 e seguido do 2.2. O 2.2 diz: Kriya Yoga é praticada para atenuar os kleshas, ou os obstáculos e aflições da mente, e produzir o samadhi. Portanto, o objetivo do Kriya Yoga é o êxtase, não é um objetivo pequeno. Também significa que ninguém pode parar de praticar Kriya Yoga antes de atingir o samadhi. Isso fica claro? E por quê? Porque uma perna começa a se desenvolver mais que a outra. E aí nós temos problemas de equilíbrio no tripé. Tá certo? São os avisos que Patanjali está nos dando para o bom entendedor, meia palavra basta. Se tem que desenvolver Kriya Yoga até o Samadhi, então vamos prestar atenção no Sutra 2.1. Austeridade, autoestudo e entrega a Ishvara constituem o yoga preliminar. Comentário do Dr. Taimini. Não é possível nem recomendável
para alguém absorvido pela vida mundana e completamente sob a influência dos kleshas, que são aquelas identificações com atração, repulsão, o ego, né? O medo da morte, toda aquela história. E, é claro, tudo enraizado na ignorância. Lançar-se de uma só vez na prática regular do yoga. Vou ler de novo. Não é possível nem recomendável para uma pessoa, para alguém absorvido pela vida mundana, lançar-se de uma só vez na prática regular do yoga. Se estiver suficientemente interessado na filosofia do yoga, portanto, começa com a teoria, e desejar ingressar na senda que leva ao seu objetivo, deverá primeiramente acostumar-se à disciplina, aí começa a prática, vamos dizer, física, o que envolve, eventualmente, a dieta, envolve os asanas, os pranayamas, aí nós começamos com a parte física. E adquirir o conhecimento necessário dos Dharma Shastras especialmente dos Yoga Shastras, ou seja, das escrituras. O mais importante é o Yoga Sutra, com certeza nesse caso, e reduzir a intensidade do seu egoísmo e dos demais kleshas dele oriundos. Então, aí a filosofia dos kleshas, vale sempre a pena repetir, se expressa em ignorância como causando um falso ego, que, por sua vez, se expressa como simpatias e antipatias, que aparecem muito bem naquela música My Way, que o próprio Frank Sinatra já confessava não aguentar mais cantar, porque ele chegava num lugar e tinha todo um repertório, e adivinha o que pediam para ele cantar? My Way. Até o Trump, acho que foi a festa da candidatura dele, lá foi dançar ou cantar o My Way, que no fim é o ego. É aquela ânsia de deixar a sua marca, de fazer do jeito dele. Vocês escutam a letra da música My Way, é os kleshas de Asmita. Tem que ser do jeito dele. Então, isso é arrogância velada ou descarada. Aí ele não consegue aceitar o outro como ele é, ele tem que impor o jeito dele, controlar o outro. Isso é egoísmo. Aí só os que estão do meu lado eu vou ajudar, os outros. Se eu não tenho simpatia, para mim não existe. Isso é raciocínio do Al Capone. Os que estão no meu time eu protejo, os outros eu não vou dizer o que o Al Capone fazia, mas você sabe. Então, o resultado é uma maneira de vida dicotômica, superficial e egocêntrica. Então, se nós não... E todos nós temos isso em algum grau, senão estaríamos iluminados. O que varia talvez seja o grau. E botando um pouquinho de adubo, cresce de novo. Então, não vamos achar que já vencemos esse estágio. E a gente nunca sabe quando vem a tentação ou a aprovação, porque nós podemos despertar o ego por uma grande dor ou por uma atração a um grande prazer, e aí ele acorda. Tem pessoas que, passando por dores que elas não conseguem suportar, ficam rancorosas, rabugentas, vingativas, violentas, ou então vão até o suicídio, sei lá. Ou o caso contrário, caindo no tédio, começam a buscar aventuras e tentações que acabam levando ela à visão do próprio vazio. Aí eu citei inúmeros casos aí de pessoas que conquistaram aparentemente o mundo, mas estavam num tédio profundo. Isso tudo é a letra do My Way. Então, eu vou voltar ao texto. Ele diz, não é possível nem recomendável para alguém absorvido pela vida mundana e completamente sob a influência dos kleshas
lançar-se de uma só vez na prática regular do yoga. Tem que começar fazendo a disciplina, adquirir conhecimento das escrituras e reduzir a intensidade do seu egoísmo e os demais kleshas dele oriundos. A diferença entre a perspectiva do homem mundano comum e da vida que se requer que o yogi viva é tão grande que uma súbita mudança de uma para outra não é possível. E, se tentada, pode produzir uma reação violenta na mente do aspirante, lançando-o de volta à vida mundana com uma força ainda maior. Uma espécie de síndrome de abstinência. O cara faz não sei quantos votos, resolve renunciar a tudo. Como diz o Dr. Time, que viu muitos indianos renunciando a tudo para ir para uma caverna do Himalaia, portanto, se tornando totalmente pobres, mas, diz ele, voltando de lá mais pobres do que foram. Porque se a pessoa não cresceu interiormente, a mera renúncia externa não resolve o problema. Cedo ou tarde vai haver uma carência que vai derrubá-la. Um período preparatório de autotreinamento, no qual ele vai gradualmente assimilando a filosofia do yoga e sua técnica e acostumando-se à autodisciplina, torna a transição de uma vida para outra mais fácil e mais segura. Consequentemente, também habilita o estudante a verificar se está suficientemente preparado para adotar a vida do yoga. Aí ele começa a amadurecer. Opa, isso aqui é demais para mim. Ou, quem sabe, eu tenho que trabalhar mais nisso. Aí é como uma clínica de reabilitação ou fisioterapia. Qual é o músculo que está mais fraco? Qual é o trabalho que nós temos que fazer aqui? Cada personalidade terá um exercício diferente a fazer. Tá? Aí tem que ter um personal trainer, porque às vezes a pessoa não quer fazer o exercício que ela mais precisa. E essa história de comprar o livro para fazer em casa, eu uma vez comprei uma daquelas esteiras que estava à venda aí na internet. Eu sei, digo, não, aqui volta e meia, ou chove demais ou chove de menos, é Brasília, é tudo ou nada. O segundo o taxista me explicou quando eu cheguei aqui pela primeira vez, aqui, doutor, só tem 2 estações, a do barro e a do pó. Eu não era doutor, coisa nenhuma. Levei 20 anos para chegar ao doutorado, dá no mesmo. E a gente já é doutor desde que entra no táxi. Então, não faz diferença nenhuma, certo? Mas, por outro lado, esses extremos é que são o problema. Tá ok? Então, eu gostaria que vocês percebessem que a natureza e a mente gostam dos extremos, mas têm dificuldade com o caminho do meio. Habilita o simples estudante a verificar se está suficientemente preparado para a vida do yoga, tentar seriamente realizar o ideal do yoga. Há muitos casos de aspirantes entusiasmados que, sem uma razão aparente, esfriam, consideram a disciplina do yoga muito cansativa e desistem. Olha, eu estou nessa história pelo menos desde os meus 15 anos de idade. Então, se vocês quiserem considerar por aí, eu li a primeira vez o Yoga Sutra com 17. Eu estou beirando 50 anos já de leitura do Yoga Sutra. E quando eu li é porque eu já praticava yoga. Então, enfim, o que eu já vi de gente desistir, e pareciam grandes instrutores, gente que dava muita palestra, estava engajada até as orelhas, e de uma hora para outra eles surpreendem a gente. E eu vou ler de novo. Há muitos casos de aspirantes entusiasmados
que, sem uma razão aparente, esfriam, consideram a disciplina do yoga muito cansativa e desistem. Esses ainda não estão prontos para a vida do yoga. Então, um livro como Autocultura é toda uma preparação para isso não acontecer. Mas o cara que tem flexibilidade nas juntas, aí aprende algumas técnicas de Hatha Yoga e se considera instrutor. Depois ele decora umas frases do Yoga Sutra e vira guru. E o resultado final é que começa a entrar dinheiro, ele fica famoso e aí vem a queda. Certo? Nós estamos falando de uma preparação com uma base mais estabelecida. Ok? Então, esse tripé é de muita importância. Nós temos que desenvolver o intelecto, a força de vontade e o amor, ou devoção, em doses razoavelmente, se não iguais, pelo menos harmoniosamente equilibradas, uma média harmônica. Mesmo onde haja a necessária seriedade e determinação ao trilhar a senda do yoga, é preciso que se estabeleçam permanentemente o hábito e a disposição de buscar seu ideal. Mero desejo ou intenção não basta. Aí começa a prática diária. Todos os desejos e poderes mentais do sadhaka devem ser polarizados e alinhados com o ideal do yoga. Fazer a coisa de meia boca, como diz o ditado, a expressão popular, cedo ou tarde acaba em coisa nenhuma, porque se não for com o coração inteiro, aí o primeiro trabalho é integrar o coração. Muitos aspirantes têm ideias bastante confusas e até, às vezes, totalmente equivocadas em relação ao objetivo e à técnica do yoga. Muitos deles têm noções bastante exageradas sobre sua seriedade e capacidade para trilhar a senda do yoga. O ocidental, em geral, acha que ele já está pronto até para despertar Kundalini, não sabe nem por que ainda está perdendo tempo. Também tem uma expressão popular muito interessante, que é a lei do mercado na economia. Só tem vivo onde tem trouxa. Então, se tem gente querendo despertar isso e aquilo e não sei o quê, vai aparecer um guru que, vendendo a dólar, tem uma palavra mágica, um mantra não sei das quantas, para se entrar no nirvana pela porta dos fundos, sem fazer esforço, de preferência em domicílio, já ganha pela internet. E o pessoal paga uma baba por isso. Eu não vou entrar nesses detalhes. Suas ideias tornam-se claras e sua capacidade e seriedade são testadas com rigor ao tentarem praticar Kriya Yoga. Praticar Kriya Yoga ao longo dos anos. Ou eles emergem da autodisciplina preliminar com um objetivo claramente definido, com determinação e capacidade de seguir até o fim, com vigor e sincera devoção, ou aos poucos vão compreendendo não se encontrarem ainda prontos para a prática do yoga e decidem sintonizar sua aspiração com a frequência inferior do estudo meramente intelectual. Tem outros que caem na política e na vida social. Aí acham que tudo se resolve um problema de fome zero e reduzir o sofrimento do mundo. Não tenho nada contra isso, em princípio, estão fazendo bem, quando realmente são sérios, é claro. Às vezes caem nas mãos de gente corrupta, eu não vou entrar nesse mérito. É muito fácil vender uma coisa e depois, com o dinheiro, fazer outra.
Mas existem pessoas idealistas que realmente, ao não conseguirem viver um patamar de vida espiritual, baixam ou para o nível intelectual ou para um ativismo social. O Buda não estava por aí arrombando as grades dos aviários, nem usando pé de cabra para libertar os animais. Acredito que o Buda tinha compaixão pelos animais, mas ele também compreendia que, ao fazer isso, a pessoa também estaria roubando, estaria sendo violenta. Então, aí tu acaba ferindo Yama e Niyama, não fere de um jeito, fere do outro, acaba se desviando da rota espiritual. Compreender que cada um gera seu karma e que querer forçar, alterar as coisas é outra maneira de gerar karma, que às vezes causa mais confusão em cima da confusão que já existe. Porque agora nós estamos na moda do ativismo. O que é o ativismo? Em vez de buscar mais algo, a transmutação espiritual vai caindo em níveis. Vocês entendem? Aí, geralmente, a pessoa começou com o ideal de mudar todo o universo, depois ela vai descendo, descendo, daqui a pouco tem uns que chegam na luta armada. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas já vi gente idealista cair para níveis que tu não reconhece mais o que elas faziam ou diziam 10, 20 anos antes. Suas ideias tornam-se claras e sua capacidade e seriedade são testadas com rigor ao tentarem praticar Kriya Yoga. Então, basicamente, a senhora Blavatsky insistia nisso e no seu livro Ocultismo Prático, se de repente me permitirem lembrar, ela diz simplesmente que o ocultismo prático é Kriya Yoga. Ela comenta ali a sessão interna e diz que ela existe só para ir preparando os aspirantes para a prática do Kriya Yoga. Certo? Então, eu faço essas menções porque é muito comum a pessoa querer dar o passo maior que as pernas. E o Dr. Taimni está nos lembrando, essa autodisciplina preparatória é tríplice em sua natureza, correspondendo à tríplice natureza do ser humano. Tapas relaciona-se com a vontade, Svadhyaya com o intelecto e Ishvara Pranidhana com as emoções. Ou seja, vontade, sabedoria e amor, se alguns quiserem, ou talvez até conhecimento e amor. Essa disciplina, por conseguinte, testa e desenvolve todos os três aspectos de sua natureza, produzindo um crescimento integral e equilibrado da individualidade, tão essencial à consecução de qualquer ideal elevado. Esse ponto ficará claro quando considerarmos a importância desses três elementos de Kriya Yoga, no Sutra 232, porque aí ele entra no Niyama. Aí está, no outro contexto, as mesmas três observâncias. Há certa confusão quanto ao significado da palavra sânscrita Kriya. Alguns comentaristas preferem traduzi-la como preliminar e outras como prática. Na verdade, Kriya Yoga é tanto prática quanto preliminar. E preliminar é porque deve ser assumida nos estágios iniciais da prática do yoga, e é prática porque submete a um teste prático as aspirações de seriedade do sadhaka ou aspirante, desenvolvendo nele a capacidade de começar a prática do yoga, e em contraste com seu estudo meramente teórico, por mais profundo que possa ser. Então, não sei se me alonguei demais. A senhora Blavatsky diz isso com toda a clareza. Por exemplo,
No memorando preliminar da citada sessão, ela afirma que seu propósito geral é preparar e adequar o estudante para o estudo do ocultismo prático ou Raja Yoga. E na chave para a teosofia, ela diz que a maioria, se não todos, dos que entram para a nossa sessão interna são apenas principiantes, preparando-se nessa vida para entrar naquela senda realmente em vidas futuras. Conclusão. Ela está se referindo a uma introdução à ciência do yoga, ao Raja Yoga e, portanto, ao yoga preliminar. Não sei se há perguntas, comentários ou considerações gerais, divergências. Nós, graças a Deus, temos aqui liberdade de pensamento, coisa que anda escassa. Por favor, a palavra é vossa. Dá licença, professor. Por favor. Com relação à passagem que o senhor cita, a questão dos kleshas e do samadhi, e para que a gente citou, salvo engano, o senhor citou que seria interessante o trabalho dos kleshas antes mesmo de atingir o samadhi. Sim, sim. Ele, aliás, o Sutra 2.2 é claro, ele diz que tem que ser atenuados para o samadhi ser obtido. Não é a mera... Claro que é interessante, mas é mais do que isso, é uma necessidade. Sim, e o samadhi, muitas vezes, bom, eu creio, né, que o samadhi ele pode se traduzir num êxtase temporário, muito embora se atinja esse ponto culminante de contato com a inteligência búdica, o praticante ele naturalmente ele vai retornar à sua vida comum e às variações mentais a que estamos sujeitos normalmente, né? Ele tem que ser repetido muitas e muitas vezes até que a mente realmente se estabeleça em caráter irreversível. Por isso são 9 os estágios de samadhi, como ele propõe na página 42, se não me equivoco, da ciência do yoga. Aqui vai ser difícil de mostrar, ele enfileira todos os estágios, né? Começa com Dharana Dhyana, que são preliminares, até atingir o primeiro samadhi, que é chamado Sampranyata Vitarka, depois vem um Asampranyata que ele segue, depois vem o Sampranyata Vichara. O primeiro se dá no plano mental inferior, ou no Manomaya Kosha, no segundo se dá no Vijnanamaya Kosha, ou plano mental superior. Aí vem mais um Asampranyata, porque o Asampranyata é a perda de foco de um plano para abrir no seguinte. Aí vem o Sampranyata Sananda. Ananda, vocês sabem, tem a ver com Budi, que é a bem-aventurança Ananda. Então, esse nome já sugere o plano búdico. Aí vem outro Asampranyata, e aí se entra em Asampranyata Sasmita, que é o Ahamkara, né? É o último ponto no Vedanta antes de atingir a Atma. Então, eu chego no núcleo do eu para transcendê-lo. É claro que é um samadhi no plano átmico. E, por fim, vem o Nirbidya e o Dharma Mega. Então, se vocês contarem, o Nirbidya já não tem mais foco na personalidade ou na individualidade, ele vai além, inclusive, do mundo manifestado. E o último se dá na mônada, não é? No princípio átmico puro. Então, é o que se chama de Nirvana ou Anupadaka, na verdade, já está além, é para Nirvana, né? Enfim, esses estágios, o Nirvana, o Paranirvana e o Mahaparanirvana, são mais difíceis de ser descritos.
Então, em geral, o pessoal fica ali pelo Nirvikalpa Samadhi, que é uma experiência temporária, corresponde, eu suponho, no yoga ao Nirbidya Samadhi, já é muito. A gente fala com muita facilidade nesses termos, mas sabe lá quantas vidas. E aí tem que repetir isso várias vezes, tu vai ver aí. Paramahamsa Yogananda atinge o Nirvikalpa e depois que volta, isso porque o mestre colocou o dedo na testa dele, né? Foi uma diksha, uma iniciação. Aí, quando ele voltou, o mestre Yukteswar deu para ele uma vassoura e disse: agora limpa o tempo. Porque o difícil é voltar. Né? Tem alguns que não querem voltar do barato mais. O próprio Vivekananda, às vezes, caía nessas tentações, pedir mais uma experiência para o Ramakrishna, se é que eu entendi bem o texto, porque ele, em provações mais agudas, se perguntava por quê. Né? Então, se vocês vão lendo, e ele já tinha experimentado. O São João da Cruz teve grandes crises, escreveu até o livro, não é? Da noite escura da alma, porque depois do êxtase é que vem o drama. Aí volta para viver nesse mundinho aqui depois de ter experimentado a luz. Aqueles que nunca experimentaram, né, vocês talvez tenham visto aquela versão da busca do Graal, em que finalmente passava mal, já estava à beira da morte, o rei Arthur, mas Parsifal consegue lhe trazer o Graal, é claro. Bebendo do Graal, Arthur se reanimou e aí expressou aquela frase: só agora eu sei quanta sede eu tinha. Porque as pessoas têm a sede espiritual, mas buscam nas coisas materiais. Elas estão buscando a coisa certa, mas no lugar errado. E aí elas substituem o Graal pela droga, pela bebida. Aí vão se afundando de uma forma triste. Mas só quem experimentou sabe onde é que se encontra. E aí não consegue se manter. No primeiro samadhi, a pessoa não se ilumina. Eu acho que esse é um ponto que até pessoas lá da universidade, eu notei, têm uma ideia completamente... Olha, doutores, hein? Completamente errônea de que o samadhi já é o fim do caminho. O samadhi é o início da técnica. Tá certo? Amanhã nós vamos estudar, para quem quiser, às 10 da manhã. Eu acho que esse livro, por algum motivo, desapareceu. Vocês sabem que livro tem perna, né? Mas só um instantinho que eu vou pegar. O segredo da autorrealização, Ricardo Lima. Mas eu queria mostrar a capa. Ah, tá. É esse certo? mesmo. Então, amanhã, às 10 da manhã, embora eu tenha uma dificuldade de aceitar a autorrealização com 2 R's, mas eu devo estar fora do alinhamento já, todas as mudanças que a nossa língua já sofreu, e tinha alguns livros no caminho que eu vou dizer, se não encontrar esse negócio, né? Mas, enfim, nesse livro, a página 101, se não me falhe a memória, tem a resposta a essa questão. Pelas razões acima, atingir a autorrealização parcial em samadhi, temporário, é considerado apenas um estágio no caminho do yoga e, depois de alcançá-lo, é necessário dar continuidade aos esforços para torná-lo permanente e irreversível. Isso pode ser feito somente pela repetição constante desse processo e pela tentativa de atingi-lo com maior frequência, facilidade e perfeição. Esse é um princípio geral aplicável a toda espécie de realização,
mesmo na vida comum, quer dizer, na busca de habilidades profissionais e outras coisas. Conseguimos, de algum modo, alcançar o resultado colimado na primeira vez com grande dificuldade, mas se continuarmos a repetir o esforço, cada vez com maior empenho e intensidade, com o correr do tempo, tudo se torna fácil e perfeito. Mas ele deixa bem claro que não é uma vez, não. E alguns sonhadores acham que o Samadhi já é o 8º passo do Buda, Samyak Samadhi é o 8º passo do Ashtanga Yoga de Patanjali. Não tem mais nada para fazer, aquilo já é o Nirvana. Ali é que começa o esforço, a pessoa recém sentiu o gosto. Aí, para transmutar a natureza do ser humano, isso é apenas a primeira iniciação. Para chegar na 5ª, segundo o Leadbeater, em média, são necessárias mais 14 reencarnações, mas com um pouco de sorte fazem 7. Tanto que o budismo dá nomes. O primeiro estágio é Srotapati, quem entrou na corrente, porque agora ele sabe para onde é que vai o mar. O rio segue para o mar do Nirvana. Ele experimentou o gosto do rumo. Na segunda iniciação budista, chamado Sakridagamin, aquele que só volta uma vez, normalmente chega a esse estágio quando atinge os níveis mentais superiores, ou pelo menos o mental inferior desperta os poderes, e aí ele tem provas e evidências. Se ele não escorregar na casca de banana, ele só volta uma vez, Sakridagamin. Anagamin é aquele que não volta, porque ele já atingiu aquele samadhi, não é? O vichara, o savichara, onde ele está no causal, ele já tem a lembrança das vidas anteriores, ele já entendeu o processo do karma, ele já superou os principais atrativos ao mundo com o desprendimento da personalidade. Isso corresponde à transfiguração no monte. Ele tem contato com os mestres anteriores, ele agora virou um mestre Jedi, certo? Aí o jogo mudou, agora ele tem experiência interna. Esse pessoal lá da Guerra nas Estrelas andou lendo os nossos livros. Eles seguiram direitinho os estágios. Tá bom? Dá para reconhecer, não sei qual deles eles copiaram, mas pegaram o conjunto da obra. E depois é que vem as grandes tarefas. O Arhat, ele tem o Nirbidya Samadhi, ele tem a primeira experiência nirvânica, mas não consegue se manter. Isso é o Nirbidya. Ele tem um gostinho do Nirvana, mas ainda tem karmas e klesha. Quando ele esgotar todos os karmas e kleshas, aí ele atinge o Dharma Mega Samadhi, que é irreversível. E aí cai no erro de novo de dizer que aí o cara vira uma gota no oceano e se dilui e acabou tudo. Então, para que todo o processo evolutivo? Isso é negar toda a doutrina secreta, todas as hierarquias criadoras, os manus, os bodhisattvas, os arcanjos, os dhyani budas. É claro que algum tipo de individualidade monádica persiste no processo evolutivo, recém acumulou o resultado de tanto esforço, agora que ele vai usar o que ele conquistou, agora é que ele se torna um verdadeiro mestre para auxiliar a humanidade. Se não, o Buda tinha que ter atingido a iluminação e virou uma fumacinha. Ele é um Jivan Mukta, ele pode reencarnar quantas vezes ele quiser, só que ele não é mais compelido pelo karma. A expressão usada no aforismo final aqui, do autorrealização pelo amor, é exatamente esta. Aforismo 20 dá a noção do que se conquista. Tá certo? Ele é o último. É então atingido aquele percebimento todo abrangente da realidade última, que é a essência da consciência e bem-aventurança,
na qual está presente inerentemente o poder integrado do som, capaz de criação e destruição de qualquer espécie. Isso é o Mahamantra. Em qualquer lugar, em qualquer tempo, e confere a condição de senhor ou Ishvara das hierarquias e deidades atuantes num determinado sistema manifestado. Em resumo, é a realidade última designada como Shiva. Ele se torna um auxiliar vivo de Shiva e uma extensão da consciência de Shiva no mundo. Ele não desapareceu num sopão cósmico. Aí é que vocês vão começar a entender o que é a grande fraternidade dos mestres, o Guru Parampara, aquilo que os cristãos chamaram de comunhão de todos os santos, e depois virou só dos santos cristãos, e ainda assim fazem uma seleção. Esse entra, ele... Não é assim. Quem atingiu os estágios superiores do espírito não faz essa segregação. É a pedra fundamental da visão teosófica, é que a essência esotérica de todas as religiões é a mesma. Tá certo? Então, eu faço essa consideração. Professor, o Mahamantra citado por último é o Mahamantra Hare Krishna? Não, o Mahamantra Hare Krishna, não quero fazer nenhuma consideração desrespeitosa, pelo contrário, ele é um caminho para o verdadeiro Mahamantra, que é um estado de consciência e poder. Todo mantra que eu ainda sou capaz de apenas proferir fisicamente tem um efeito físico, mas os verdadeiros poderes são inaudíveis, estão noutras frequências. Então, imagina um poder capaz de construir e destruir universos. Foi isso que eu acabei de ler. Mas os mantras que nós usamos para despertar a devoção são santos ao nosso nível, tá certo? Ele tem a sua utilidade, seu lugar. Mas essa palavra de poder que é conquistada no Dharma Mega Samadhi é um tipo de mantra divino que a gente não consegue entender intelectualmente. É o poder da criação. Aí ele deixa de estar em treinamento. Eu costumo dizer que nós somos deuses em treinamento. Quem atingir a iluminação, treinamento acabou, agora ele é mestre. Ele começa se tornando responsável por um certo número de seres humanos. Depois, segundo a tradição, por exemplo, os mestres de Ascenda, dá a entender que tem nesse planeta 50 ou 60 Mahatmas. E o Sr. Leadbeater fala em 60 bilhões de almas que reencarnam aqui. Então, nós estamos chegando já a um nível difícil com 8 milhões encarnados, mas os outros estão nos mundos intermediários, até esperando reencarnação, né? Não dá para botar todo mundo ao mesmo tempo. A proporção que a gente fica no planeta Terra, encarnado, é da ordem de 1/10 do tempo que a gente passa nos mundos superiores. Então, está tabelado lá nos fundamentos da teosofia do Shinajadara. Quanto mais elevada é a alma, mais tempo ela fica nos mundos intermediários, que são chamados de purgatório. Isso é mais para as pessoas que ainda estão mais presas à Terra, mas o mundo celestial, o Devachan, pode tomar mais de 1000 anos entre uma vida e outra. Então, as pessoas, só para ter uma noção numérica, um adepto já é responsável por algo como 1 bilhão de seres humanos, mas depois que ele vai subindo na hierarquia oculta, ele fica o rei do mundo pelo planeta inteiro, e assim vai subindo, não é? Nós não sabemos todos os degraus, o Manu por toda uma raça. Então,
Isso leva um tempo que é tempo astronômico, não é mais o tempo de 70 anos da vida humana, ou quem sabe 100, se chegar a tanto. Nós estamos aqui no treinamento do jardim de infância. Para dizer a expressão de um outro amigo meu, que acho que tinha uma visão um pouco pesada ele era espírita, ele dizia que o planeta Terra ainda está num estágio de quebrar a pedra, ele chamava isso aqui de presídio com trabalhos forçados. Então, estamos quebrando pedra na pedreira do nosso karma e, com certeza, enquanto a gente não fizer bem a tarefa, a gente não sobe para os níveis celestiais. São vidas também angelicais que se desprenderam da forma física, né? Quanto mais alto subir, os Mahatmas são encarnados fisicamente, mas são minoria, porque a maioria dos seres humanos não está demandando ele. Eles têm pouco trabalho a fazer. Proporcionalmente, 1 para 1 bilhão. Se são 60 bilhões de almas que orbitam aí. Eu sei, esses são os números que a gente leu nesses livros ocultos. Aí podemos ficar refletindo sobre esses números. Mas se vocês olharem as estrelas no céu, cada um é um sistema solar. Era a prova de Platão e Aristóteles para a existência de Deus. Olhar uma noite estrelada. Acabou. A gente volta à própria insignificância. Por outro lado, nós somos estrelas em formação, só que, por enquanto, o material está meio opaco na alquimia, nós estamos no nigredo ainda. Em vez de irradiar, a gente é buraco negro absorvente, é egoísta. Aprender a irradiar é o primeiro passo, é ter amor, né? É doar-se. Isso não está nos livros, nem se compra na farmácia. Bem, meus queridos, amanhã, então, 10 da manhã, como eu já pus aí nos grupos, temos essa palestra sobre o segredo da autorrealização, ficam todos convidados. E, na continuação, a Lili que me corrija, acho que ficamos para dia 21 de julho, é isso? O capítulo 20? Isso, Ricardo. Dia 21. Queres fazer um encerramento para nós ou como te parece? Posso fazer. Por favor. Tá. Então, vamos alinhar nossa coluna, conforme cada um pode. Trazendo a concentração para o momento presente. Quem puder, feche os olhos. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde e amor em todas as direções. Ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao navio. Que todos os seres possam ser felizes e que também possam ser ditosos. Paz a todos os seres, hoje e sempre. Namastê. Gratidão, Ricardo.
Um abraço a todos. Foi muito bom, mais uma vez. Uhum. Vamos nos preparar melhor e nos adequarmos a esse yoga, né? Boa noite a todos, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, Ricardo. Obrigado pela aula. Eu que agradeço a oportunidade. Grande abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.